Vocês estão vendo aí o material, certo? E eu faço questão de destacar que esse material também ele tem uma fonte, que não é totalmente minha, mas ele está com muitos grifos meu. Então, eu coloquei várias questões para ampliar e para auxiliar, ok? Então, nós estamos falando dos clássicos da filosofia grega, que são Sócrates, Platão e Aristóteles. E eu começo, então, com Sócrates, que é um marco da filosofia, né? E que é uma referência histórica e filosófica e política, é uma referência na área do conhecimento até hoje. Então, Sócrates nasceu em Atenas, no século IV a.C., e ele se tornou, ou tornou-se um dos principais pensadores da Grécia Antiga. Ele, então, é essa referência do conhecimento no Ocidente, e ele foi influenciado pelo o pensamento de um pré-socrático que nós estudamos aqui, chamado Anaxágoras. Eu quero logo fazer uma marcação aqui, que é com Sócrates, que a filosofia faz uma transição para o que a gente chama de uma filosofia de natureza antropológica. O Sócrates, então, ele inaugura um outro momento, não mais mítico, não mais fundado na física de encontrar o princípio para o universo, mas ele então começa uma nova etapa da filosofia que a gente chama de antropológica, no sentido grego do antro, da condição, o estudo da condição humana, da alma humana, das relações humanas. E o Sócrates é considerado, pelos seus contemporâneos, um dos mais sábios e inteligentes, certo? Eu, então, mostro para vocês que com esta teoria, ou com esta discussão, com a preocupação focada na natureza humana, ele inaugura, então, o período antropológico da filosofia grega. É muito pertinente mostrar para vocês qual era o método, ou, do grego, o caminho que o Sócrates sinaliza para construir o conhecimento verdadeiro. Então, como filho de uma parteira, ele então trouxe da experiência familiar insights para a construção do método dele no âmbito do conhecimento. Então, Sócrates constrói um método onde ele estabelece com o seu interlocutor, com o seu aluno, no diálogo do aprendizado, o que a gente chama de o método socrático, ou a maiêutica socrática, ou o parto do conhecimento verdadeiro. Ou seja, ele quer tirar com esse método de conhecer o seu interlocutor da ignorância, da dúvida, da mera opinião. Ele, então, com o método da ironia pedagógica e no processo de gerar a dúvida no seu interlocutor, ele, então, não responde às indagações que lhe são feitas. Ao contrário, ele devolve o questionamento para o seu interlocutor, e então, nesse processo, que a gente denomina de ironia pedagógica,
ele faz com que o seu interlocutor, a partir da pergunta, reflita e saia da ignorância, da dúvida, da mera opinião. Então, a maiêutica, que é o método socrático constituído pela ironia, de não responder, né, e de devolver a quem perguntou a mesma pergunta, e depois, instigando a dúvida sobre o assunto, ele acaba favorecendo o seu interlocutor a questionar os seus saberes, a provocar em si mesmo a dúvida e, a partir daí, então, parir, dar luz, não mais a uma pessoa, como a mãe do Sócrates, mas dar luz ao conhecimento, o que gera, então, a partir desse método, um processo de autonomia do sujeito. Autonomia de auto, né? A busca própria. Nomia de lei. Então, a busca pelo conhecimento fundamentado. Então, o método do Sócrates faz sentido, inclusive, com uma frase dele muito conhecida, que é onde ele dizia: conhece-te a ti mesmo. Então, com este, vamos dizer assim, mantra, este princípio filosófico, ele acaba fundamentando o método dele de que era preciso cada um sair da sua própria ignorância. Ok? Avançando. Então, fazendo uma síntese sobre como o Sócrates buscava o conhecimento verdadeiro na praça pública, em Atenas, nos debates filosóficos, nas decisões democráticas, no âmbito da cidade, da polis, então Sócrates constrói o método, a maiêutica, aonde a ironia e a dúvida são etapas de superação da ignorância, da mera opinião e a busca pelo conhecimento verdadeiro. Então, ele deixava o seu interlocutor fazer um percurso da autorreflexão e, assim, chegar a conclusões por si só a respeito de temas variados daquele contexto, do amor, da política, da pescaria, da guerra, da política e por aí assim. O discípulo de Sócrates, chamado Platão, um dos mais expressivos discípulos de Sócrates, é o outro clássico da filosofia grega antiga no Ocidente. O Platão, então, que tem por nome verdadeiro Aristócles, nasceu em Atenas no século IV a.C. e morreu no século III a.C. Platão tem esse nome em referência, em homenagem a uma linguagem muito comum em Atenas, que era uma cidade, uma polis, que prezava muito pela discussão estética, ética e política, e pelos dotes físicos do próprio Platão, que era um homem de bela aparência física, que tinha os ombros largos, e por isso, então, deste perfil físico, ele era chamado de Platão, que significa largueza dos ombros. Ele era filho ou ele era descendente, né, de uma família abastada no sentido de que era uma família rica, de uma boa posição social, na estrutura sociológica, na estrutura de uma família
reconhecida, rica, bem formada. Então, ele advém desta formação familiar, e isto é importante ressaltar para os senhores, porque em alguma questão que apareça, em algum contexto de preâmbulo de questão, no início de uma questão, pode ser comentado que o Platão tinha uma relação muito forte e uma preocupação muito forte com o regime político de Atenas. O foco da discussão de Platão, no âmbito da filosofia, estava muito atrelado, o foco, à questão da política, porque a política era a ciência da cidade. A principal de todas as ciências e que responsável pelo destino da cidade, da polis. E qual é o método, então, ou quais são as ideias matriciais, as ideias principais de Platão? Ele, então, tem uma ligação muito forte com a política, como eu já disse, e então ele, com esse foco, dá muita importância para a formação educativa, para a paideia. Paideia era a educação grega. Ele dá muita importância para os bons fundamentos da educação do cidadão grego. Por quê? Porque ele entendia que a boa educação ia formar, ia impactar, ia se desdobrar em bons gestores, em bons políticos, em gestores com uma boa retórica. A retórica é a arte de falar bem, com pessoas excelentes para o debate, para as grandes discussões da cidade. Então, a educação é, então, uma ideia matricial no pensamento platônico. E o método dele, então, calçado ou calcado, apoiado na política e na educação, então ele cria um método que a gente pode chamar de o método da dialogicidade. A discussão toda empreendida por Platão com os seus co-cidadãos no âmbito da política, da vida pública, é a partir do diálogo. Então, o diálogo permeia, conduz todo o ordenamento social, a política, a discussão, os debates na praça pública, os destinos da polis. Então, tanto é muito relevante que o Platão tem como método o diálogo, que todas as obras dele foram em formatos de diálogo. E em muitos dele, ele usa a figura do seu mais eminente sábio, Sócrates, como personagem principal nos diálogos. Então, o diálogo, o debate, a partir de teses que podem ser levantadas, pesquisadas, colocadas em xeque, é o método, então, de Platão. Então, o diálogo é a forma discursiva, é a linguagem elaborada, com uma boa retórica, onde as questões da cidade, as questões de Atenas, as questões do interesse público eram discutidas de forma dialogada. Então, a partir do método dialético, o Platão, então, cria uma forma política de aprimoramento, mas este diálogo não é nem cético, ou seja, ele acha que o diálogo pode construir conhecimento e não o oposto. O ceticismo é uma teoria filosófica que nega o conhecimento, mas também o diálogo não é dogmático, não é dono da verdade. O diálogo é filosófico e o diálogo quer construir a figura do gestor ou do político filósofo,
no sentido de que é o político ou o gestor que busca o diálogo para construir as melhores relações dentro da cidade. E aí ele desenvolve duas teorias. Uma, a teoria das ideias, onde ele dá importância relevante para o racionalismo. A razão, é ela que deve conduzir a verdade, e é a partir da razão que a cidade deve se guiar. E ele também constrói uma alegoria, uma história alegórica, uma fábula, chamada O Mito da Caverna, aonde ele conta uma história didática, pedagógica, onde as pessoas estão presas numa caverna, acorrentadas, onde não tem a penetração do sol, ou seja, a ausência da luz, e que nessa caverna as pessoas veem, por estarem presas, elas veem apenas o que está na frente delas. Então, tudo que passa nas costas delas, elas veem na frente como sombras. Então, esta alegoria, o Platão quer destacar que o que é do sensível, o que é do mundo tácito, o mundo das coisas, são meras aparências, são sombras, porque o que determina a verdade não são os sentidos, mas sim as ideias, a partir da razão, do debate, do diálogo. O outro... Haroldo, Oi, professor Haroldo, olá. antes do senhor dar, está excelente, né, para começar a sua explanação aí, mas antes de você dar continuidade, passar para o nosso Aristóteles, né, eu gostaria de lhe fazer um questionamento. À vontade, Conhecendo a, professor. conhecendo a história, né, um pouco a história do Sócrates, como aquele que, de certa forma, ele vem na iminência de ajudar o próprio cidadão, né, a levantar o véu da ignorância, né? Ele não levanta o véu de ninguém. Ele ajuda a pessoa a levantar. Cada um tem que levantar o seu véu da ignorância e poder ver a luz. Né? É uma forma, né, de colocar a situação aí do Sócrates. Como isso incomoda, né? A gente sabe que até hoje, quando a gente tem esse ponto de vista de fazer com que as pessoas, né, saiam da ignorância, consigam perceber a realidade dos fatos, né, em termos assim um pouco mais práticos, saindo um pouco aí do platonismo, né? Mas quando a gente faz isso, a gente sente na própria pele, a gente enquanto professor, né? A gente muitas vezes é questionado, como é que se diz? É dito que é subversivo. Então, naquela época, né, está colocando pensamentos, ideias, chego até a chegar ao ponto, né, de comunista mesmo. Muito bem. Naquele tempo, no tempo lá de Sócrates, 400, 500 anos antes de Cristo, já existiam essas pessoas que se incomodam, né? Por quê? Porque quanto menos ignorante o povo estiver, mais instruído ele é e dificilmente ele será enganado. Eu parto desse princípio. Então, como isso incomodava as pessoas, esse tipo de comportamento, né? No popular, eu posso assim dizer, armaram para o Sócrates, né? E ele foi obrigado a tomar cicuta, que é um veneno, né? Foi condenado, né? Inclusive, ele mesmo, é lindo o discurso dele, né? Na hora que ele está se defendendo e tudo mais. É belo o discurso do Sócrates. E aí, ele é condenado a tomar cicuta. Existe até uma passagem que a esposa dele chegou para ele, mas Sócrates,
Tu não estás vendo que tu estás sendo condenado por algo injusto? E ele olha para ela e diz o seguinte: por um acaso tu querias que fosse justo? Né? Então, isso aí, né, é uma frase também muito conhecida. Então, nessa perspectiva, estaria certo eu dizer que o mito da caverna de Platão, ele, de certa forma, conta a história do Sócrates, que conseguiu olhar para uma outra realidade e tentou, né, ele volta, porque o mito da caverna, o homem que se solta as correntes, né, da ignorância, eu posso assim dizer, e vai ver a realidade lá fora qual é, ele volta e tenta libertar os outros. Só que a maioria não quer ser libertada. Então, o que é que eles fazem? Eles acabam matando este que viu a luz, digamos assim, entre aspas. Então, seria correto, de alguma forma, eu dizer que o Platão, na alegoria da caverna, no mito da caverna, ele conta um pouco a história do Sócrates. É uma pergunta, professor, eu tenho dúvida realmente quanto a isso. Tá? Fique à vontade, por favor. Obrigado, professor. É, é muito relevante o senhor trazer para nós, aqui, nós todos que estamos nesse desafio, de se apropriar do conhecimento exatamente para sair dos níveis do senso comum, trazer o momento da condenação de Sócrates, e eu também coloco que mesmo que quando ele teve a oportunidade de até se livrar pela fuga, né, da morte, ele disse para quem tentou ajudá-lo que ele não poderia negar, depois de tudo que ele pregou na prática e na teoria, ele não poderia negar a própria cidade dele, a polis, porque ele estaria negando, ao dar passo ou dar vazão à fuga, negando as suas próprias ideias. Então, além de ele ter sido fiel à sua própria cidade, ele foi ético, ele foi honesto com todas as pessoas com as quais ele utilizou o processo dele de fazer com que elas próprias fizessem a autorreflexão. Então, isso é louvável. E no mundo de hoje, a gente vê exatamente a emergência das fake news, a emergência da tentativa de um pensamento único, o desrespeito ao senso crítico das pessoas e por aí vai. E agora, indo ao ponto da sua pergunta, é óbvio que o Platão, como bom discípulo, e com a inteligência que tinha, e com o foco que tinha de querer impactar nas ideias do tempo dele, ele criou a alegoria. E a partir da alegoria, é óbvio que o ponto de inspiração foi a vivência e a vida do próprio mestre dele. E de forma muito inteligente, ele constrói uma metáfora, uma alegoria, onde nós podemos até hoje perceber que aquela realidade que o senhor muito bem pontuou, que lá já tinham os críticos de plantão, os que buscam o interesse próprio, mesmo que na arena do que é público, lá já tinha esse cenário no âmbito da política ateniense, mas esta metáfora mostra que nós devemos ser vigilantes para sairmos da ignorância, para buscarmos o método ou a prática da crítica fundamentada, o esclarecimento, porque quanto mais conhecimento fundamentado, mais nos livramos das amarras da ignorância e da dominação dos que querem as trocas do que é público pelo interesse particular.
É isso mesmo, professor. Muito obrigado, professor Haroldo. Estou aqui batendo palmas para o senhor, tá? Pela sua grande conclusão aí a respeito desse aspecto. Então, e a sua fala, eu tenho plena certeza aí, acho que a Sara, que sempre está debatendo aí com a professora de redação, a Sara, a Alessandra e demais alunos, né? A ideia de você ter fazer a sua crítica justificada, fundamentada, né? Porque essa que é a proposta da redação, que você tem que fundamentar o que você vai colocar lá, a sua tese, acima de tudo, com respeito à redação. Muito obrigado, professor. O senhor pode seguir aí com aquele que nós podemos chamar o pai da física, né? Ok. Aristóteles. Aproveitando, se alguns dos meninos aqui, as meninas quiserem aproveitar o momento que está efervescente, já aproveita e pergunta que o nosso tempo está ok, viu? Quer fazer, nós já vamos para o terceiro filósofo. Alguém quer fazer uma pergunta? Estou de olho aqui no chat, pode pedir a fala. Ok, Igor? Tranquilo, então. Vamos adiante. Então, Aristóteles, discípulo por algum tempo de Platão, filósofo grego, também do século III a.C., de Estagira, uma cidade grega, e as ideias, claro, do mestre Platão, tiveram sim impacto no pensamento dele, como, por exemplo, na educação, na política, mas Aristóteles, que é considerado, inclusive, o precursor ou o pai da ciência no sentido mais amplo, ele traz, vamos dizer assim, grandes inovações para o pensamento grego, trazendo, então, construções no âmbito da lógica, no âmbito da ética, no âmbito da poesia, no âmbito da política, e ideias que vão repercutir no novo ciclo da história, como na Idade Média, e até hoje repercutem na produção do conhecimento humano. Por estas obras que aqui estão elencadas, vocês podem ver o quanto o pensamento de Aristóteles foi expressivo e eclético, digno de um sábio mesmo. Ele tem reflexões, contribuições na ética, na política, na lógica, na poética, no campo da metafísica e assim por diante, da física do Dr. Daniel Palheta e por aí afora. E o método, então, o caminho da busca do conhecimento em Aristóteles. Aristóteles, então, inova, construindo a partir da realidade mais concreta, e aí, nesse sentido, então, ele se afasta do pensamento do mestre, de Platão, porque o Platão estava muito ligado às reflexões metafísicas ou racionalistas, baseado no mundo das ideias, e Aristóteles é, então, um filósofo mais prático. E, a partir das suas reflexões concretas de uma ciência à base da observação, ele constrói a lógica, ele é o pai da lógica. E a lógica aristotélica, então, ela tem como objetivo, a partir do estudo da relação do pensamento, de forma que ele sistematiza o pensamento através do que nós vamos chamar de silogismo, que é uma estratégia de pensar de forma dedutiva, a partir de fatos gerais, se construir fatos específicos, ele então cria lógica.
E a lógica é, então, uma forma de argumentação composta por premissas, por teses, por afirmações, que, numa perspectiva de ligação dedutiva, uma puxando a outra, chega-se a uma conclusão. Então, falando da lógica, que é uma estrutura de pensamento, o Aristóteles, então, constrói o silogismo, que são raciocínios, e que é feito a partir de premissas, onde, a partir dessas premissas, dessas afirmações, ele chega a conclusões e a sua contribuição, então, no campo do conhecimento verdadeiro. Então, nós temos, por exemplo, um exemplo aqui, onde ele fala, a partir da lógica dedutiva, onde ele diz assim, ó, todos os homens são mortais. Você tem uma premissa maior. A gente chama de premissa maior. Todos os homens são mortais. E então ele pega um homem, um caso, um sujeito mortal, que no caso é Sócrates, e constrói uma outra premissa, agora não mais geral, mas particular. Sócrates é homem, então, da premissa maior, com uma premissa menor, ele chega, então, à conclusão de um conhecimento, de uma questão, onde ele diz que, logo, Sócrates é mortal. Percebam que, por esta lógica dedutiva, o Aristóteles cria, então, uma forma de pensar organizada, através de premissas, para ser uma espécie de um crivo, para que a gente possa evitar os erros, para que a gente possa sair da superficialidade da mera opinião. E aí o professor Daniel Palheta destacou que na redação vocês podem, de uma forma lógica e fundamentada, escrever e defender afirmações e então fundamentar uma redação a partir de fatos concretos. E provavelmente terão êxito no resultado da redação. E além da lógica, por dentro dela, o Aristóteles, então, constrói o silogismo e um princípio muito importante que até hoje é útil, de muito uso para nós e para o direito, que é o princípio da não contradição, que parece que ele leu e estudou sobre o Parmênides, sobre Heráclito, os pré-socráticos, onde diz que o princípio da não contradição é que se branco é branco, não pode ser preto. Uma coisa não pode ser uma coisa e, ao mesmo tempo, não ser. Então, ele diz que o ser é e não pode não ser ao mesmo tempo. Se vocês dizem que eu sou professor de filosofia, ao mesmo tempo, se vocês disserem que eu não sou professor de filosofia, é uma contradição. Então, o princípio da não contradição, que o Aristóteles contribui para nós, para pensar o dia a dia das nossas afirmações, é que se a gente diz que uma coisa é branca, se a gente disser que ela é preta, a gente está criando uma contradição. E a contradição deixa a gente exposto, nega uma coisa que afirmou. Ok? Eu, então, concluo nesta sequência didática com o slide, certo? Estou aqui à disposição para vocês perguntarem, porque nós temos exatamente 9 minutos para vocês perguntarem e para eu passar aqui no material que eu estou trazendo, que é o resumo como nós planejamos. Planejar é fundamental.
Vocês veem o resumo? Sim, Sara, professor. alguma pergunta, por gentileza? Prof, Senhor, eu só desculpa. queria... Opa, desculpa. Alessandra, você precisa perguntar? Eu queria pedir assim para o senhor colocar como é que vem isso no Enem para mim, para a gente, né? Eu quero ver como é que Ok, vem as questões falando ok. deles. Alessandra, eu vou passar muito rapidamente no resumo e já vou para as questões exatamente para fazer esse exercício de problematizá-las para vocês. E aí eu vou dizer, olha, quando falarem sobre o pensamento de Sócrates, eles podem evocar, chamar sobre o método. E aí atentem para isso. Correto, Alessandra? Ok. Vamos lá. Percebam aqui que esse material já está disponível para os senhores. E aqui, então, esse material é do professor Williams Maciel, está aqui a fonte. Estão vendo comigo, senhores? Sim. Então, aqui vocês estão vendo, então, que Sócrates, Platão e Aristóteles, à direita de vocês, no vídeo dos senhores, são os três, vamos dizer assim, os três âncoras da filosofia grega antiga e ocidental. E esse período, ele é considerado, aqui no segundo parágrafo à direita, como o período de amadurecimento da filosofia grega, porque os três filósofos, então, saem do universo das explicações míticas e das explicações físicas dos pré-socráticos. Então, eles inauguram o que a gente chama de período antropológico, uma preocupação com a condição humana. E aí nós vimos aqui que o Platão tem uma preocupação com o mito da caverna para tirar-nos da superficialidade dos debates, para tirar-nos das esferas ou camadas da ignorância que todos nós temos e aprofundarmos nossos conhecimentos. Aristóteles foi um grande estudioso da botânica, da zoologia, da physis, no sentido de ser o grande precursor da ciência moderna e atual. Ok? E aqui, então, Alessandra e demais, uma primeira questão. Alessandra, você pode ler o enunciado para nós, por favor? Uma conversão de tal natureza transforma o ouvinte, o contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção em comum, que é os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem que não são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. Sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Então, o texto Obrigado, é uma Alessandra. característica do modo de vida socrático que se baseava e aí não aparece o resto. Ok, de propósito eu segurei para dizer para vocês, meninos, meninas, Alessandra, aqui, percebe que você leu aqui, ó, como Alcebíades sabem que encontrarão junto dele o bem de que são capazes. Alessandra, como você pediu. Então, aqui trata sobre o método de Sócrates, que ele sabia que o interlocutor dele sabia sobre o que perguntava, mas não era humilde para reconhecer a sua ignorância e descobrir por si só. Percebeu, Alessandra?
Percebeu, Sim. meninos? Sim. Então, o que o Sócrates fazia com o método da busca pelo conhecimento verdadeiro? Ele instigava, ele questionava que a pessoa fizesse a sua autorreflexão, que ela mesma se questionasse, se perguntasse sobre aquilo que às vezes ela até achava que já sabia, e depois ela descobria que tinha dúvidas, que não sabia, que era superficial e que se descobria numa condição de ignorância, e aí nesse momento ela avança. Então agora, Igor, sobre o preâmbulo que a Alessandra leu, chama a questão. O texto. Igor. Sara, você pode? Oi. Quem vai me ajudar? Sara não tá. Sara, você está podendo falar, Sara? O Igor está sem Tá sim, microfone, viu, professor. Aruto? Tá Pode aqui a ser. Sara, professor. Pode puxar. Pode puxar o É que enunciado. eu estava lendo ainda, por isso que eu não respondi, me desculpa. O texto. E Sara, ele quer que você leia a questão, o enunciado e as alternativas, tá bom? Ah, é só para ler? Eu achei Só. que fosse para responder. Sim. Aí Não, só depois a para gente vai ler tentar ainda. responder. Ah, Vamos ok. de prática, passo a passo. O texto. Ok. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na alternativa A, Pronto, agora pensando. Pensando agora. Todos. 10 segundos. contemplação da tradição mítica. B, sustentação do método dialético. C, relativização do saber verdadeiro. D, valorização da argumentação retórica. E a alternativa E, investigação dos fundamentos da natureza. Eu acho que é Pensando, C. pensando. Eu acho que é C, Então, professor. qual é? A relativização do saber verdadeiro. Relativização. Quem pensa diferente? O Sócrates fazia o seu interlocutor fazer uma autorreflexão e Sócrates ia dialogando, 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 dialeticamente ele ia puxando e puxando, fazendo a pessoa Então sair é da B. ignorância, e assim Então é ele B. ia Então. sustentando que a pessoa avançava. Então, quando é isso que eu quero ver contigo, tá? Porque tenho pouco tempo assim para, né? Enfim. Aí, então, quando falar de Sócrates, bater o olho na questão e ver a parte dialética, como está falando aí na letra B, né? Então, é sustentação do método dialético. É ele que instigava isso aí, não é isso? Isso, muito bem. Perceberam então que, olha, o Sócrates. Aí, deixa eu te perguntar, então, se fosse o Platão, já ia ser a palavrinha-chave, a parte da retórica, né? Seria a letra D, é isso? Vamos ver a próxima. E aí, no caso, como é exatamente o método do Sócrates, olha por que, então, me acompanhem aqui. Eu montei essa fixação aqui mesmo, olha. Agora, acompanhem aqui. Estão vendo aqui embaixo onde eu vou chegar? Fixando a questão do lado direito, fixando a questão. Olha aí qual é a questão. Alessandra, a alternativa correta é a letra que você disse. Percebeu? Sim. Uhum. Agora leia a sustentação, que foi o que você falou. Sócrates.
Estava noutra tela, só um minutinho. Sócrates foi um defensor da ignorância como princípio básico para o conhecimento. Daí a importância da sua frase, só sei que nada sei. Para ele, é preferível não saber a julgar saber. Vou chegar para lá. Vai. Sendo assim, Sócrates construiu um método que, através do diálogo, que é o método dialético, as falsas certezas e os preconceitos eram abandonados. O interlocutor assumia sua ignorância. A partir daí, buscava o conhecimento verdadeiro. Agora entrou, agora foi legal. Percebeu? Perceberam? Sim. Perceberam que, então, o método dialético, o método de Sócrates dialogar e questionar, instigar e puxar e fazer o cara parir a ideia, é uma questão que é muito... Então, ele fazia tem mesmo muita chance de vir num contexto. Então, ele Tranquilo, fazia Alessandra? mesmo essa busca, né, de instigar mesmo para... Justamente o diálogo era para ter esse debate, né, de um debatendo e tal, debatendo até instigar mesmo essa curiosidade, entendeu? Para ver como é que está pensando através do diálogo, né? Conhecer mesmo através do debate, né? Tá. Exatamente. Vamos mais uma que dá. A lógica do material está aí, viu? Tem a questão, vocês fazem, depois vão fixar. Faz, vai fixar. Faz, vai fixar. E depois tem o gabarito lá embaixo. Vamos à segunda. Quem é que quer ler a segunda? Por favor, nós temos ainda 7 minutos. Essa é sobre Platão. Vou ler, então. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parménides, é isso? Parmênides era que o objetivo de conhecimento é um objetivo de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível, ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Agora, o prenúncio das questões. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Como era a relação entre razão e sensação, pensamento das ideias e da razão e as coisas dos sentidos? O que ele valorizava? Vamos lá primeiro, Alessandra. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Continua? Letra B. Letra B. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. Letra C. Atendendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. Letra D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. E letra E. Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. De acordo com o método de Platão, que nós vimos, do mundo das ideias, do foco na razão, qual é a questão? Professor, a Sara colocou no chat que era a letra D. Ela acha que é a letra D, a Sara. Pode falar, Alessandra. Letra D. Ele está falando que afirmando que a razão é capaz de gerar... Aí saiu da tela, não vi mais. Parabéns, Sara, parabéns. Quem mais? Igor, letra D. Vou voltar nela e vou explicar. Olha lá. Claro que o Platão, ele era racionalista. Ele dava foco que o conhecimento verdadeiro devia ser guiado pela razão.
Então, a razão dominava a sensação. A razão produzia conhecimento. A sensação trazia dúvida. Vamos lá fixar? Vamos lá fixar? Estou até gostando já da brincadeira, professor. Ah, eu também. Vamos lá fixar? Fixando a 2. Pronto. Sara, você... Ah, Sara não tem microfone. Quem tem microfone? Tá aí, ó. Alternativa correta. Vamos lá, Alessandra, então, para não perder o tempo. Ok. A alternativa correta é a letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. A marca principal da doutrina ou teoria das ideias de Platão é a razão como fonte de conhecimento verdadeiro. O filósofo divide o mundo em dois: o mundo das ideias ou o mundo inteligível, que é o mundo verdadeiro, eterno e imutável, onde habitam as ideias, ou seja, a essência das coisas, que só pode ser alcançado através do intelecto, da razão. O mundo dos sentidos, ou o mundo sensível, é o mundo do erro, do engano, onde as coisas mudam e sofrem a ação do tempo. É o mundo em que vivemos e interagimos com as coisas através de nossos sentimentos. Esse mundo é uma imitação do mundo das ideias. Eras, professora, eu estou muito empolgada com a tua aula. Olha. Muito obrigada. Isso já ficou bem clarinho. Eu espero não errar no Enem. E eu quero dizer para vocês que o meu anjo da guarda, o meu pajé lá da minha tribo, falou que vai cair uma questão que vai evocar o momento presente das fake news. E se cair, saibam que nunca, vocês não podem errar, porque o fake news vai ser relacionada com o mundo sensível. E o Platão acreditava no mundo da razão, o inteligível. Ok? Ok? Ok. Ok, professor Haroldo, muito bom. Meninos, meninas, professores, nós acabamos o material como foi planejado. Falta 1 minuto. Eu estou aberto a perguntas e, para ganhar mais esse minuto, agradecer aos senhores todos a oportunidade. Foi um prazer estar aqui e estou à disposição para alguma pergunta. Então, eu posso colocar aqui no meu esqueminha de estudo que Sócrates, palavrinha-chave, dialética, e Platão, razão. É melhor tu escreveres assim, que o Sócrates estabelecia uma relação dialética, o diálogo, com o seu interlocutor, para tirá-los da ignorância através da autorreflexão. A própria pessoa se questionava. E o Platão chamava, evocava no seu método, que era a razão que comandava o conhecimento para a verdade, e que a razão não podia se apoiar nas bases dos sentidos, e sim apenas na razão do pensamento, no mundo das ideias. Ok? Ok, muito claro agora. Muito obrigada. Professor? Haroldo, posso fazer uma pergunta? Pode. A Luzia está na frente. Doutorzão? O que a Luzia quer passar é uma pergunta do Igor, não é isso? Ah, vamos lá. É da Sara, professor. É Luísa. É a perguntinha da Sara que está aí no chat, professor. Você consegue visualizar? Sócrates concebia as ideias do conhecer. Como Sócrates, né, pensava quando ele dizia essa frase dele, conhece-te a ti mesmo. Então, Sara, quando Sócrates diz conhece-te a ti mesmo, ele está dizendo, nas entrelinhas, que você deve buscar a autocrítica, que você deve buscar sobre aquilo que acha que sabe, ou que entende, e que é o bambambam, e que é o todo-poderoso, que tem certeza, que você deve assumir uma postura de humildade, uma postura metodológica, uma postura
pedagógica de dúvida, de estar sempre buscando os fatos, de estar sempre monitorando os fatos, para saber se aquilo que você vai afirmar como verdadeiro, se de fato tem elementos concretos. Então, conhecer a si mesmo é fazer sempre a autocrítica, sobre tudo. Ok, Sara? Professor Haroldo? Autocrítica como método. Professor Haroldo, me dê uma licencinha rapidinho aí, para pedir ao professor Marcos Sintra. Ela disse ok aqui, a Sara, né? Valeu, Sara. Para pedir ao professor Marcos Sintra mais um minutinho da aula dele, que é para o professor Ricardo Vasconcelos fazer a pergunta dele. Ricardo? Ricardo, Vamos cadê lá, você? meu amigo. Olha, ele saiu, ó. Eu vou ficar triste. Tá bom? Então tá, professor Haroldo. Fica para uma próxima oportunidade. O professor Ricardo não vai esquecer dessa pergunta, com certeza. Tá aí a Alessandra agradecendo, né? Obrigado, Alessandra. Foi bom também para mim. Então tá, professor Haroldo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Né? Boa noite. Até a próxima.